Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Brasil, estudo do sétimo ano, desta vez com o capítulo 7, sobre região Centro-Oeste. Como vocês podem observar, nós estamos fazendo o estudo de regiões separadamente, vendo todos os aspectos naturais, né? Clima, vegetação, relevo, e também aspectos populacionais e econômicos de cada região. Região Centro-Oeste, página 358. Região Centro-Oeste é a região que hoje, se destaca pela sua grande importância na produção de agropecuária, ou seja, de produtos agropecuários, atividades de agricultura e pecuária. Houve uma grande expansão dessa fronteira agrícola nos últimos anos, inclusive muitas pessoas do Nordeste se dirigiram para algumas cidades do Mato Grosso para exatamente trabalhar com essas em grandes empresas. Quando eu falo de agricultura, não foi que a pessoa saiu daqui do Nordeste para trabalhar de roça, entre aspas, nessas regiões. Não, eles foram trabalhar em agroindústrias, em grandes indústrias. Por exemplo, um exemplo é a Sadia. A empresa Sadia, que todos conhecem, ela empregou muita gente nos últimos anos, de uns 5 anos para cá, de uns 10 anos para cá. Ela empregou muita gente, Então, é uma empresa grande, é uma agroindústria na questão da pecuária em si, criação de animais, produção de carnes. Então, não são pequenas indústrias, não, são grandes indústrias mesmo, tá? E então, o que a gente pode começar estudando sobre a região Centro-Oeste? Região Centro-Oeste é a região formada apenas por 3 estados, Goiás, Mato Grosso do Sul e um Distrito Federal. Então, região Centro-Oeste não tem 4 estados. Região Centro-Oeste tem 3 estados e um Distrito Federal. Mas esse distrito, ele é organizado como se fosse um estado. Mais à frente nós vamos ver essa questão. Então, assim, a gente não diz que tem 3 estados. Ou, a gente não diz que tem 4 estados. São 3 estados, mais um Distrito Federal, que tem uma organização como um estado. Então, é uma área, bem que cerca de 20% do território nacional, é a região menos populosa do país, Mas mesmo assim tem essa grande extensão de fronteira agrícola e produção agropecuária. Então, aqui o texto, na página 360, mostra, traz um mapinha da divisão política, que são os estados e as capitais: Mato Grosso, Cuiabá; Mato Grosso do Sul, Campo Grande; Goiás, Goiânia; e Distrito Federal, Brasília. Então, Brasília é a capital do Distrito Federal. Às vezes a pessoa mora em Taguatinga, que é uma cidade satélite do Distrito Federal, mas diz que não, eu moro em Brasília. E depois a gente vai entender como é essa organização. Então, dentro aqui os estados, o quadro aqui traz qual é o estado mais populoso, o menos populoso, o que tem a maior área em extensão, maior área, em quilômetros quadrados, o mais rico, ou seja, o que tem o maior produto interno bruto, que é o PIB, o mais pobre, e é só você olhar os números que você vai perceber. Como, por exemplo, qual o mais pobre? Você vai pelos números aqui, A quantidade em riqueza, em milhões de reais, baseado no ano de 2015.
tá? Então, na página seguinte, página 361, traz um mapa mostrando a altimetria. O nome já diz, altimetria, altitude. Mostra as áreas mais elevadas e as mais rebaixadas, como também a hidrografia, destacando, né, bacias e alguns rios. Então, a região centro-oeste, quando você olha para as cores aqui do mapa, você vê que a maior parte está em amarelo, né? E umas poucas áreas em vermelho. As poucas áreas em vermelho são as áreas acima de 1.200 metros, ou seja, nós temos sim, na região do Goiás, né, áreas, né, de grandes altitudes, podemos dizer assim. Aí temos a Chapada dos Veadeiros, e a gente pode ver que essas áreas, chapada é um tipo de planalto, é uma área alta, é um planalto. Não são serras, não tem aquelas ondulações, são planaltos, né? Por isso o termo Planalto Central, Brasília está localizado no Planalto Central, significa dizer o quê? São áreas de planalto, são áreas altas, mesmo que não sejam em formas de serra, não tem aquele formato de serra como é a região sudeste. E a gente pode observar as áreas em verde, que são as áreas o quê? De planícies. O que significa essas áreas mais baixas que estão em verde? Planícies. A região é uma região que predomina, no geral, planaltos, chapadas, áreas de maiores altitudes, né, que formam, inclusive, são divisores de água, que formam limite onde começa e termina uma bacia. Mas também nós temos a extensa região ou extensa área de planície, que é a planície do Pantanal, a maior planície inundável do mundo. Mais à frente nós vamos ver alguma coisa sobre ela. Então aqui nessa região, né, das bacias hidrográficas, nós podemos destacar a bacia do Tocantins-Araguaia, bacia do Paraguai, bacia do Paraná. E aqui o texto cita que alguns dos afluentes dos rios Amazonas e Paraguai nascem nessa região. Então, é uma área de grande importância na questão de rios, tá? E essa região, ela tenta manter, tem uma certa diversidade de rios, né? Diversidade hídrica, né? Que termina fazendo fronteira com outras bacias de outros países, né? Como no caso o vizinho país, né? Paraguai. Em relação ao clima e à vegetação. Em relação ao clima e à vegetação, o que nós podemos destacar? Qual o clima predominante? Nós vemos aqui 2 climas, um tropical típico e um equatorial, sendo que o que predomina é o que está em amarelo, que é o tropical típico, né? E como o próprio texto traz, né, que esse tropical, ele é caracterizado por um verão quente e chuvoso e um inverno seco com temperaturas mais amenas. Então, observem, nós estamos terminando a estação inverno. Pois então, esse inverno da região, ele é seco, um vento realmente muito seco. Quem vai ao Distrito Federal nesse período percebe, mas as temperaturas até que são baixas, são amenas, são temperaturas boas. Diferente do verão, né, que é quente, não é quente como o Piauí, né, mas é quente e chuvoso. E temos o clima equatorial, que é totalmente parecido com o clima da floresta amazônica. Em relação à vegetação, né, o texto já traz aqui como vegetação
um pouco mais diversificado. Então, nós temos vegetação, floresta amazônica no norte do Mato Grosso, temos a floresta tropical no trechinho do Goiás, temos na maior parte o cerrado, temos também o Pantanal, que é típico lá da região da planície do Pantanal, e temos também já no sul do Mato Grosso do Sul, já entrando na região sul, já pega um pouquinho da região sul, nós temos o campus, característica de campus. O que a gente pode ver em relação a essas áreas? Tem uma característica de grande biodiversidade, porém, algumas áreas, né, sofrem com a questão de intensos raios solares, muito aquecimento nessas áreas, principalmente no Cerrado, né, que chega também, que tem a mesma característica, né, do nosso Cerrado aqui, que sofre com questão de queimadas. E aí o texto fala que, na página 363, que o Pantanal merece destaque em razão da sua diversidade, né, de espécies. Então, são espécies um pouco diferentes, né, e o texto traz aqui que o Pantanal é a maior planície sedimentar inundável do planeta. Possui uma grande biodiversidade, de animais e vegetais, é diferente do que a gente encontra, né, em outras áreas. Então, é uma área, o nome já diz, planície inundável. É uma planície realmente inundável. Tem aquela característica de como se a gente estivesse todo o tempo passando dentro de pequenos córregos, de pequenos riachos. É uma área que você de longe vê, né, uma certa vegetação, mas quando você entra, você vê, né, que realmente é inundável, está sempre inundada. E tanto que para quem já observou algumas imagens, alguns vídeos, até mesmo de novelas, mesmo que não seja para a idade de vocês assim, né, vocês já podem ter visto algumas novelas que são gravadas nessa região, né, que você vê aquela boiada, né, aquelas comitivas de boiada passando exatamente por dentro das áreas. A gente pensa que como se eles estivessem passando por dentro de rios. Não, é porque são áreas, são terrenos que estão todo o tempo inundados, tá? E na página 364, nós podemos ver o destaque, né, o mapa sobre a questão da distribuição da população. Distribuição da população, a gente observa que as cores mais escurinhas, elas estão onde? Nas capitais e em algumas cidades bem importantes, tá? Então, é uma região, né, que, como já foi dito, é a menor região do país, mas ela apresenta a menor densidade demográfica, ou seja, a região norte, mesmo sendo tão grandona, que a gente estudou no capítulo passado, ela ainda consegue ser tem uma distribuição bem menor, né, mais irregular do que a região centro-oeste, tá? Mas essa região centro-oeste também não fica atrás, é uma região com a densidade demográfica, ou seja, ela está distribuída assim bem esparsa, né? E nós temos grandes áreas de vazios, como no caso aqui os que estão de amarelinho claro, algumas áreas do Mato Grosso. Então, o estado mais populoso é o estado do Goiás. E mesmo, né, tendo o texto faz um destaque que mesmo sendo uma região com grande potencial de atividades da agropecuária, a população se concentra predominantemente na zona urbana, ou seja, o campo, a produção rural é toda mecanizada, é toda modernizada e faz com que as pessoas morem em fazendas, mas é uma estrutura muito urbana, uma estrutura bem mais, com infraestrutura bem melhor, tá? Então, muitas das atividades são feitas mesmo dentro da própria cidade.
Na página seguinte, fala sobre o processo de ocupação dessa região. Então, a ocupação dessa região, como em outras áreas, acontecia na maior parte por parte dos indígenas que se localizavam, que foram, na verdade, se espalhando. Quando os portugueses chegaram, né, no litoral, na Bahia, toda essa história de que o índio, uns foram aprisionados, mas outros conseguiram fugir, sim, muitos fugiram e foram ocupando essas áreas como da região centro-oeste. E isso fez com que eles fossem dando origem a algumas cidades, né? Como o texto cita Cuiabá, Pirinópolis. E o próprio estado do Goiás, né? Ele recebeu esse nome exatamente porque é um nome mais indígena. E também a questão da exploração, né? Exploração de jazidas, né? De mineração também fez com que atraísse muitas pessoas para essa região, isso ainda no século XIX. E o texto fala também que a partir dos anos 1940, o governo começou a fazer expedições, começou a investir nessas áreas para que fosse povoado. Uma dessas investidas foram expedições, como ele cita aqui, Expedição Roncador-Xingu, que tinha o propósito de identificar áreas ocupadas pelos indígenas e fazer um mapeamento dessa região. Era meio que uma forma de abrir caminhos, tá? Que ele chama aqui de Marcha para o Oeste. Era uma forma de o governo contratava pessoas para que fosse fazer verificação desses locais, que locais já tinham sido povoados e que locais ainda estavam vazios. Isso é o que ele chama de Marcha para o Oeste. A intenção do governo era construir mais cidades, intensificar a exploração dos recursos naturais nessa região centro-oeste. E daí o povoamento começou, né, nessas regiões. Claro, juntamente com os indígenas. Bem, aqui nós vamos falar sobre Brasília, a nova capital federal. Então, a construção de Brasília, né, o objetivo foi trazer a capital do Brasil, levar a capital do Brasil para o centro do país, porque a capital era no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro está no litoral, tá? Então, a intenção foi centralizar, né, colocar bem no meio do país a capital do Brasil. Então, a transferência da capital aconteceu em 1960, né? E tinha a ver também com desenvolver aquela área, que a região centro-oeste não estava ainda totalmente povoada, tinha áreas que ainda não eram conhecidas, então aproveitaram, né, dessa forma para tirar a capital do litoral e colocar no centro do país, para que também aquelas áreas ao redor fossem povoadas, né? Então, foram acontecendo grandes investimentos, construção de rodovias, foram abrindo estradas, usinas hidrelétricas foram sendo instaladas exatamente para que pudessem desenvolver aquela área não só com agricultura, mas também com atividades industriais, tá? Então, o governo fez esse investimento, né? E a urbanização, ela aumentou a partir dos anos entre 1960 e 1970. Tá? As melhorias, né, das condições das casas, né, as condições de saúde, contribuíram para que os habitantes, né, fossem se fixando naquele local e para que a taxa de mortalidade fosse diminuída também nesses locais. Aqui eu trago para vocês, já falei o objetivo da construção de Brasília, mas entendam uma coisa. Como o próprio mapa traz, eu disse que o estado do Goiás, na verdade, né, ele tem dentro dele um distrito que é o Distrito Federal. Então, o Distrito Federal é essa areazinha quadradinha, né, que a gente vê nos mapas, e é uma área que Brasília foi construída, certo? Brasília foi construída nesse formato, no formato de um avião, vou até
marcar aqui de outra cor. Olha o Distrito Federal aqui, o quadradinho verde. E Brasília, pronto, pegar aqui outra cor. Brasília foi construída, Brasília foi planejada para ser a capital do país, tá? Só que a intenção não era só povoar Brasília, era povoar também as áreas ao redor. E assim foram surgindo núcleos ao redor, as pessoas, inclusive os candangos, que foram os primeiros, foram os trabalhadores da construção de Brasília, né? Tá aqui Taguatinga, que é das cidades satélites, né? Uma das principais, foram surgindo áreas ao redor, né, de Brasília, que é o trecho que foi escolhido para ser a capital. Foi feito nesse formato de avião, como geralmente a gente desenha, exatamente para que ficassem, né, essa ideia de um plano, que é o chamado plano piloto, tá? E essa região foi desenvolvida, foi construído Brasília, e como foram surgindo áreas ao redor, resolveu-se criar o Distrito Federal. Então, o Distrito Federal é um trecho que é organizado como se fosse Estado. Por que eu disse que é organizado como se fosse Estado? Porque essas cidades satélites que eu falei aqui para vocês, Planaltina, Paranoá, São Sebastião, Taguatinga, Ceilândia, não são bairros, são trechos que são maiores que um bairro, mas ainda não é uma cidade. Por isso a gente chama de cidade satélite. Em cada um deles tem um setor administrativo, como se fosse uma prefeitura, e em Brasília está localizado a sede do Distrito Federal, ou seja, é como se fosse o governo do Distrito Federal. Então, o Distrito Federal, a capital é Brasília, e as outras cidades são essas aqui, que são as cidades satélites. Não tem uma estrutura totalmente de cidade, mas o termo é esse, cidade satélite. E aqui eu trago para vocês o destaque ao Lago Paranoá. Lago Paranoá é este grande lago, que na verdade ele é um lago artificial. Por quê? Porque ele foi construído exatamente na capital para que houvesse, né, um espelho d'água, ou seja, porque a região não tem tantos rios, tá? Então tinha apenas o rio Paranoá, não era tão grande, e foram represando a água para formar este lago, que é o que abastece a cidade de Brasília e algumas cidades satélites, ok? Então, o Lago Paranoá é um lago formado pelas águas do Rio Paranoá, mas foi um lago construído, por isso um lago artificial. E possui algumas espécies de peixes, né? Neste lago, né? Neste local, tá ok? Então, espero que vocês tenham entendido essa questão. O Distrito Federal não é um estado, mas ele tem uma organização, ele tem secretarias, Secretaria de Educação, tem Secretaria de Saúde, como se fossem de um estado. Por quê? Porque ele administra as cidades satélites. E outro destaque que o texto faz é para os povos, já falei, os povos indígenas, e inclusive foi criado o Parque Indígena do Xingu, que é uma área demarcada exclusivamente para os indígenas, né? É uma área demarcada exatamente para que eles possam ainda continuar a sua cultura, né, dentro daquela área e lutar pelos seus interesses e aquilo que eles consideram que são de direito deles, tá ok? Aqui eu trago a atividade desta aula, algumas questões que vocês possam ler o texto, assistir a videoaula e responder a questão e me enviar como vocês têm feito, tá? Espero que o 7º ano faça isso assim com mais responsabilidade, porque é a turma que eu tenho menos recebido atividade. Então, vamos focar, nós não estamos de férias, nós estamos estudando, apesar de ser
uma aula à distância. Se tiver dúvida, me procure, tá ok? Até mais.